O Aqui Del Rock vai violentar o sistema. Pelo menos é o título do single que agora saiu entre nós. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto punk a gravar disco. Será que se lhe sucedem outros? Portugal, na altura, era um Portugal de contrastes e era um Portugal abafado, um Portugal oprimido, um Portugal massacrado, nomeadamente na castração das ideias, da criatividade, da expressão pública e da expressão privada. Sentimos que em Portugal havia, e havia realmente, muitas limitações, muita dificuldade em apresentar música original. Éramos todos pobres, a verdade é essa, éramos todos, na nossa mediania, éramos pobres. O país era pobre, nós éramos pobres, apesar de sermos da classe média, todos, a grande parte de nós, só que depois também é uma classe média cheia de gradações, não é? Depois há gavetinhas na classe média. A classe média não é homogénea, os pobres são homogéneos, os ricos também, a classe média não, há muitas classes médias. Ora, para já é bom analisar a palavra punk. Nos Estados Unidos da América, punk é o no good, é o miúdo, o refia, é a pessoa que não presta para nada. Ao mesmo tempo, punk em si define um gajo que é um pária da sociedade, não é? Portanto, aí diz tudo. Acho que o punk português, ao contrário da Inglaterra, a juventude não vivia naquela altura um sufoco. Antes, pelo contrário, havia uns horizontes bons para nós todos estarmos aqui a aproveitar. Em 77, em Lisboa, e com certeza que no Porto e noutras cidades maiores de Portugal, havia uma miscelânea, muita malta que tinha tido um aspecto mais freak, porque era aquilo que nós tínhamos também. Também tive um pouco esse aspecto freak quando era muito novinha, tinha os meus 12, 13 anos. Porque não tínhamos outros modelos, mas assim que apareceu o modelo punk, eu gostei, aderi. Era a novidade, portanto nós tentávamos atualizar com aquilo tudo. E claro que aquilo tudo era uma atração de descoberta, neste caso de bandas, de estéticas de vestir, de pertencemos a uma tribo, era um bocado isso tudo que estava em jogo. Ao mesmo tempo, em Portugal havia uma comunidade de esquerda que nunca tinha vivido o tempo dos hippies e queriam ser hippies, e a mim não me fazia sentido esse tipo de nostalgia, fazia muito mais sentido o punk e a ideia atual do anarquismo e de chocar um bocado a sociedade, porque naquela altura em Portugal era tudo muito politizado, eram tudo comitivas, não se decidia nada no singular, era tudo plural, toda a gente tinha que ter uma decisão e uma voz em tudo que era feito. E a privada às vezes é mais difícil de mudar do que a expressão pública. Porque as pessoas em público adaptam novos comportamentos, porque a contaminação aparece, mas até que essa contaminação chega ao privado demora mais tempo. É preciso mudar os sentimentos, é preciso mudar às vezes até o próprio ADN das relações instituídas. Não tínhamos como objetivos ser contra coisa nenhuma, tínhamos mais com o objetivo de impor ou tentar fazer alguma coisa por nós próprios e ter uma linguagem que nós reconhecêssemos e andasse para a frente. Por exemplo, nos detratores é engraçado o que António Sérgio diz, como era de esperar, o combate ao punkismo também já tem a sua força por cá. Desde as más reações às poucas passagens rádio da RDP4 e Rádio Renascença, à completa obliteração do movimento
tanto os profissionais de informação como o comum da malta, vai lembrando que não estão sós. A primeira notícia que tive do punk foi de uns amigos que tinham ido à Inglaterra, a Londres, e que no regresso disseram: epá, está tudo diferente, já não se ouve música psicadélica, já não se ouve o glam, agora o que está toda a gente numa de punk. E eu não fazia a ideia o que era punk, o que é que eles estavam a referir. Não havia nada, até que um desses meus amigos tinha um irmão mais velho. E certo dia ele diz-nos: putos, vocês deviam era ouvir o Rotações, ou que é na Rádio Renascença. E eu tinha um certo proídos ideológicos em ouvir a Rádio Renascença, porque aquilo era a Estação dos Padres, quer dizer, meu pai deserdava-me, se soubesse que andava a ouvir a Estação dos Padres. E então, não vou ouvir a Rádio Renascença nenhuma. Mas depois, pronto, lá me convenceram, lá ouvi que dava para ir à meia-noite, ou entre as 11 e a 1, lá ouvi Rotações, e foi a primeira vez que eu vi uma banda punk. Até foi a primeira vez que eu lembro da canção, era o New Rose dos Damned. Mas claro que para chegar aí ainda apanhei uma hora de seca de programa, que antes do António Sérgio, portanto, ainda passava outras coisas. E pronto. A questão do disco, portanto, o famoso Punk Rock 77, porque é esse o nome do objeto fonográfico, acontece porque o António Sérgio, na altura, já divulgava nos microfones da Rádio Renascença, no programa Rotação, a Punk Rock. E para além disso, o Sérgio não fazia só rádio, o Sérgio trabalhava em editoras, estava na altura na Valentim de Carvalho, e era um homem muito atento a tudo o que era edições, quer pelo trabalho que fazia na editora, que ele trabalhava na promoção, no departamento de promoção, quer também pelo trabalho que fazia na rádio. E reparava e sentia aquela falta enorme de aparecer em Portugal o som que estava na altura a animar toda uma juventude, quer em Inglaterra, quer nos Estados Unidos, quer em França, onde já o fenómeno do punk rock, havia já uma contaminação da geração francesa com o fenómeno do punk rock. E em Portugal havia uma abstinência total do meio editorial em publicar esses discos. E na altura os label managers não acreditavam de todo que fosse possível em Portugal rentabilizar uma edição de discos de punk rock, aquele som ronfanho, aquele som desenconchavado, vamos lhe chamar, para os ouvidos dessas pessoas habituadas a ouvir Emerson, Lake and Palmer, Yes, Camel, e Barclay James Jarvis, pronto, toda essa gente, Bob Dylan, Joan Baez, portanto, todos eles com um ouvido educado para o perfeccionismo, para a tecnicismo, para tudo isso. O Sérgio, na altura, teve contactos em Inglaterra com uma pessoa que tinha os direitos para uma compilação essa que foi a compilação que ele adquiriu os direitos para editar e editou isso em Portugal. E então começaram a aparecer coisas cá, mais ou menos ligadas ao punk, como a Patti Smith, como ao Iggy Pop, de alguma forma, sobretudo como aos Wire e como aos Stranglers, que foram editados cá atempadamente. O Elvis Costello também, portanto, de alguma forma fui apanhando essas coisas. Foi, e é considerada por muitos, não vou ter a validade de dizer que fomos os primeiros e únicos a aparecer na época, mas com certeza que fomos, conjuntamente com uma outra banda conhecida, pelo menos em termos históricos, como os Faíscas, os primeiros a surgirem em Portugal com a intenção de dar repercussão àquilo que estava a acontecer, sobretudo em Inglaterra e nos Estados Unidos, àquilo que ficou conhecido, e para a história ainda bem, como um movimento punk. Nós, quando surgimos, obviamente foi por influência daquilo que estava a acontecer, sobretudo em Inglaterra, não é? Com os Clash, com os Sex Pistols e por aí fora. E achámos, perante aquilo que era
a realidade do que estava a acontecer em Portugal, porque tinha acontecido aquilo que ficou conhecido pela Revolução de 25 de abril de 1974, que aquilo que nós já andávamos a fazer num outro âmbito, porque já tínhamos experiência musical, se encaixava da perfeição naquilo que era a nossa filosofia em relação à música que nós tocávamos. E daí que houve até alguma competição com os tais faíscas na estética que nós apresentávamos, porque eles eram sobretudo influenciados pelos ingleses, né? E nós não. Nessa altura fiz mais uma procura espiritual, entrei para um ashram, vivia como monge, tive 2 anos de entrega e de meditação e tinha votos de castidade e de pobreza, essas coisas todas. Depois, no fim disso, por causa dessa meditação, eu fui ao Canadá e numa viagem para o Canadá ouvi falar no punk através de uma hospedeira que me falou nos Sex Pistols, se eu conhecia os Sex Pistols, eu não. Na altura pensava que era uma banda glam, porque a última banda que eu conhecia, que eu tinha gostado muito e que tinha seguido antes de entrar numa vida de ashram, foi os New York Dolls, e os Sex Pistols soavam um bocado a New York Dolls, e por acaso o Malcolm McLaren foi empresário dos New York Dolls. Não havia um movimento, foi a necessidade, quer nossa, e suponho quer da parte de quem andava com os faíscas, de abrir caminhos em Portugal para que alguma coisa acontecesse, porque isto realmente era uma pasmaceira naquilo que era a área do rock, né? da música moderna na altura. Nós sentíamos que fazíamos parte de alguma forma de uma juventude moderna, de uma juventude mais europeia, avant la lettre, porque Portugal ainda não estava sequer na comunidade europeia, na CE, como se dizia na altura. Mas sentíamos que o nosso mundo já não era aquele mundo do Portugal do pré-25 de Abril, nem muito menos o Portugal pós-25 de Abril, de alguma forma que era um Portugal ainda cinzento, ainda preto e branco, ainda rural, e que já pertencíamos a um outro Portugal, já pertencíamos a um Portugal do futuro, um Portugal de cultura urbana, e onde nos aproximávamos a passos largos da instantaneidade dos acontecimentos. Qualquer notícia de jornal, de revista, como por exemplo Música e Som, a par de Joan Baez, de Bob Dylan, de Fleetwood Mac, a par desses dinossauros, começaram a aparecer alguns artigos bastante interessantes. Este, por exemplo, por António Amaral Paes, A Grande Pancada. O meu contacto real com o punk ao vivo foi com o punk nacional, a primeira leva do punk nacional, quando fui para Lisboa estudar para a universidade em 78, finais de 78, princípio de 79, que então apanhei uma mata os faíscas já não existiam, mas apanhei a estreia do Escroto Diplomático, apanhei os primeiros concertos, o primeiro concerto, salvo erro, dos Chutes e Pontapés, os Minas e Armadilhas, também os primeiros concertos deles, os Reis e Coriscos, apanhei assim uma mata de... E então montes de bandas apareceram, montes de artistas, acho que esteticamente a arte mudou nessa altura.
e outras bandas no início, como os Minas Armadilhas, os próprios Chutes do início. Nisto, no início dos anos 80, vem uma segunda vaga de punk mais UK82, mais street punk, mais naquela linha dos Exploited, aquela linha britânica mais de rua, mais oi. E daí nasceram os Cristo Tal, os Mata-Ratos, os Grito Final. A segunda geração, que é a que eu conheço melhor, daquela geração que começa nos anos 80, dos Judas, Cristo Tal, Mata-Ratos, Grito Final, etc., da qual eu e os meus amigos somos, se calhar, mesmo a ponta final dessa segunda geração, que depois vira para uma terceira geração, entre aspas, nos anos 90, acho que começou, mas isso eles que falem por eles, de uma forma mais politizada, não no sentido de político, de partido político, mas com um verdadeiro desejo de mudança. Basta pegarmos nas letras, é assim, nós vemos nas letras, por exemplo, nas letras slogan dos Cristo Tal, realmente slogans que apelam a uma contestação sistemática do poder. Vamos ver as letras dos Chutes e Pontapés no início. São letras de rock, essencialmente. Pronto, que denotam um outro inconformismo. Atenção, porque o inconformismo não tem de ser necessariamente uma coisa ali politizada a seguir uma cartilha. Assassinos no poder! Onde vocês lados? E agora o que fazer? Assassinos no poder! Sociedade culpada, não vai acontecer! Gente, naquela altura, os poucos punks que havia, o pessoal batia todo na Feira da Ladra, terças e sábados especialmente. E houve um sábado que apareceu assim bué da pessoal onda punk, um gajo não conhecia, e era então pessoal do Algueirão, pessoal dos Crise e amigos de Aveiro, também pancalhado de Aveiro, uns gajos dos Cagalhões, também era uma banda antiga. Os Cristo Tal faziam as primeiras partes de alguns concertos de chutes, depois os Pesticida, quando Cristo Tal acabou, os Pesticida ocuparam um bocado esse lugar. E foi assim, especialmente Cristo Tal musicalmente, com Assassinos no Poder e com outras músicas assim, aquilo era mesmo hardcore, já não conseguias ouvir aquilo e dizer que aquilo é punk no sentido de GBH ou de Ramones ou assim, aquilo tipo, tinha outra carga diferente, não é? Bandas da nossa onda são poucas, estás a ver? Daquela altura, especialmente, havia os Judas, e depois tinhas o pessoal dos Cagalhões, que também era pessoal bastante anárquico, estás a ver? Claro que não é, lá está aquela anarquia de dar pontapés nos caixotes de lixo e escarrar nas pessoas, não é isso que eu estou a falar. Nos anos 80 desenvolveu-se de uma forma um bocado automática, pelo menos para mim pessoalmente, através dos discos e da música que eu ouvia, tanto nos programas do António Sérgio, que foi um grande divulgador de música nacional, alguns programas que eu ouvia na rádio comercial também, com a Ana Bola, o Rock and Stock, e foi talvez através desses programas e também de alguma permuta de cassetes que havia entre o pessoal, que eu comecei a conhecer algumas bandas vindas de Inglaterra e algum punk. Era uma coisa nova, portanto era uma coisa muito mais perfumativa, sentia-se que ali não havia grande perícia musical e que isso era perfeitamente irrelevante. Era mais a atitude, era mais o que ficava mais marcante, mais marcado na retina das pessoas, era no fundo a performance de rock and roll, os tiques de rock and roll, a atitude, um termo muito importante na época, a atitude. E olhando para aquilo que era o panorama geral na altura, acho que acabou por ser uma espécie daquele, num mundo que era um bocadinho cinzento, aquilo que trazia ali alguma cor, alguma ousadia. Tu não tinhas
o enquadramento, se quiseres, até como eu dizia, até quase consumista que tens hoje e que te absorve rapidamente qualquer tipo de fenómeno nesse momento, e depois nós aparecemos a seguir à Revolução e a seguir a todos esses momentos mais exaltantes para a geração que foi dos nossos pais, e nós de alguma forma construíamos aí, eu acho, uma pequenina revolução em termos de costumes, em termos de roupa, em termos de agitar um bocadinho as massas, e de repente não estávamos nem conformados porque não fazíamos parte dos revolucionários, nem fazíamos parte dos situacionistas, éramos uma coisa completamente à parte, que eu acho que nem quem vinha com esse espírito revolucionário de saída dos anos 80 ainda, com aquilo que tinha acontecido em 74, 75, 76, nós éramos uma coisa à parte, e isso acho que deu para quem fez parte, como eu, e quem não renega ter estado lá, deu algum gozo em construir, mas são imagens fugazes, são nuvens que passam, não são, eu não vi isso como estabelecendo nenhuma ponte, nem nenhum património revolucionário que hoje se repercute ou que alguém olhe. Foi um momento. E tu? Foi um bom momento em que materializamos de alguma maneira aquilo que seriam as promessas do 25 de Abril e nós consubstanciamos na prática, ao fim e ao cabo. Aquilo que era a promessa de liberdade, de liberdade de expressão, etc, não é? Todas as consequências, nós assumimos-las na prática, não é? E na prática o que é que nós verificamos? Confrontamos com uma realidade, o país continuava a ser muito atávico, primeira coisa, e que para isso a gente só punha, porque éramos jovens, porque nos queríamos afirmar, porque queríamos entusiasmar, porque queríamos mais do que aquilo que o país tinha para nos oferecer, que era muito pouco, era pobre, era limitador. Havia uma coisa que o Nando está a dizer, e que tinha a ver, dos direitos todos que tu reclamaste na altura, havia um que nunca tinha sido verdadeiramente reclamado. Não só o direito à diferença. A história da música, do slogan, do som da frente, eu acho que esse era o principal. O que aconteceu a partir de certa altura é que começava a ser insuportável ser como os outros. Nós não tínhamos propriamente consciência disso. Quer dizer, não era assim, não fizemos assim uma espécie de reunião na casa de alguém e escrevemos uma ata a dizer, pois a partir de agora vamos dar início à nossa atividade. Não era assim. Como lembro, ali na minha terra não havia ninguém que gostasse de bem, que gostava. Havia eram os fericos, havia aquela facção que foi após 25 de Abril, mas também não, como já te disse uma vez, eles também não me ligavam muito, porque eu era muito puto. E também foi aquela transição em que os fericos já estavam a ficar casados, já estavam a ter uma vida mais saudável, e aparecemos ali os punks, era assim uma coisa nova para as pessoas, eles ficavam-se a olhar assim um bocadinho, deixa lá de ser maluco, uma coisa ter um brinco, outra coisa ter 10 brincos, e andar a poder hospitar, se já é, ao princípio diziam, meu pai, se já é o extremo do extremo, tem lá cuidado, com essas coisas, vais ter problemas na vida, essas coisas. Boom punk, as coisas foram assumidas de uma forma mais estética, e eu creio que o Judas é um bocado fruto disso, da banda ter levado as coisas demasiado a sério e se ter entregado de alma e coração ao trabalho que fez. Na minha maneira de ver, o punk português é um caldo que vem das maneira de nós ouvirmos as coisas que vinham de fora e querer fazer também nós alguma coisa. Antes do punk aparecer, o pessoal só imaginava ter bandas, aqueles gajos que sabiam tocar, que eram muito bons, instrumentistas, e o punk vai trazer uma coisa que faz tu mesmo, não é?
foi o meu salvo-conduto, a minha chave para abrir as portas da música e querer também, de alguma forma, apesar da minha inépcia e da minha ignorância total sobre a música, ou sobre música, também achar que tinha direito e aptidões para subir a um palco e cantar, ou pelo menos vocalizar. Comparação um bocado estúpida, mas se calhar faz algum sentido. Normalmente, imagina, só jogava a bola aqueles gajos que sabiam jogar a bola. Os gajos que jogavam mal à bola nunca jogavam, ficavam no banco, não é? Imagina que esses gajos do banco de repente saltam para jogar a bola e jogam de uma maneira diferente. No fundo, o punk, talvez também no resto do mundo, mas em Portugal, só aconteceu porque as pessoas eram indulgentes. Portanto, o que é importante é perceber que sem inocência não há punk. Ao princípio acho que as pessoas, mas elas são tão poucas lá na Terra que chegou a uma altura que já era uma coisa normal. Eu costumava dizer que os punks, quando iam lá, de vez em quando ia aparecer lá pessoal. As pessoas já estavam habituadas a ver-me a mim e mais um ou dois. Depois comecei a criar um ciclo de amigos também, todos jogados para o punk. Numa terra com 4 ou 5 mil habitantes, passávamos todos uns pelos outros todos os dias, não era assim tão choque. E o que era ser punk nos anos 80? Na província. Na província? Era não termos nada. Tínhamos que inventar umas baterias com acrílicos, com latas de óleo e tudo fora. Tínhamos que ensaiar em vãos de escada. Ensaiar, eu tocava nos velhos e dávamos altos concertos. Depois lá veio as baterias e tudo mais. Mas e o punk rock em Viseu era o quê? Tinhas algum bar com música ao vivo? Não. Tinhas um bar onde pudesse ouvir? Não. Não tinhas. Ouvias em casa era seres um extraterrestre. Passavas na rua e as pessoas olhavam para o teu aspecto assim um bocado, quem é este gajo? De onde é que ele surgiu? Se não se riam, é que te queriam bater. Não é? Ou então diziam assim, depois de começarem a falar contigo, eu pensava que tu eras, pensava que tu eras um gajo muito mau, pá, um gajo, um gajo... Até tinham que isso eram medalhas de droga. Na altura a sociedade era muito conservadora, tínhamos saído de quase 40 anos de fascismo. A liberdade era uma coisa conseguida a muito custo, mas não havia, ou seja, havia liberdade para umas coisas, mas não havia para outras, e então o punk no fundo simbolizava isso mesmo, era uma afirmação contra qualquer coisa instituída e também ao mesmo tempo com a música e a forma de vestir, e é precisamente na forma de vestir que podemos falar um bocadinho sobre isso e na maneira como na altura as pessoas se vestiam ou como conseguiam a sua roupa. E o que acontece é que um belo dia acordas e dizes, acabou essa palhaçada, vou cortar o cabelo, não uso mais esta roupa, não uso mais aquela roupa. Oh mãe, quero um fato do pai, dos velhos. Pronto, e a tua mãe lá vai, primeiro ri-se do corte de cabelo que tu fizeste e diz, não vais assim para a rua. Depois chega ao teu pai e farta-se de rir e diz assim, vai assim para a rua, vai. É um bocado assim. E obriga-se os teus pais a andarem a esgravatar em baús velhos à procura de um fato velho que já não serve ao teu pai, porque o teu pai já está gordo, mas isso serve-te lindamente e faz assim para a escola. E como isso não chega, metes um alfinete de dama porque vistes numa revista. Pronto, e já está feito. Vamos fazer a nossa roupa. Umas calças que se estragam, um remendo de tecido escocês aqui, um remendo ali, t-shirt branca pinta-se, porque as t-shirts mandadas vir são muito caras e eventualmente vai um amigo nosso a Londres ou a Paris e aproveitamos, olha, traz-nos a isto, traz-nos aquilo, um par de sapatos Creepers, na altura só havia em Inglaterra ou em França. Eu lembro-me de andar todo vestido, todo pankioso e quase que ser espancado no autocarro. Completamente, eu e a malta toda, tanto que acontecia que a gente juntava-se todos e depois éramos nós que íamos para as bandeiras das ruas e só nós pagávamos as pessoas por pouco. Eu lembro-me perfeitamente também de andar no metro e quando começava a ouvir contar já sabia que me estavam a contar os brincos das orelhas, porque lá não estavam habituados a ver, lá e ficavam sempre tipo assim a olhar. As tintas eram tintas próprias que se compravam-se nas lojas que vendiam também tintas de óleo, tintas acrílicas, e eu comprava as tintas
para pintar t-shirts. Só que aquelas tintas tinham uma particularidade, quando punhas na t-shirt, ou punhas pouca, ou então se punhas muito aquilo borratava tudo. Então o que é que eu fazia? Fazia pequenos cortes em papel autocolante, colocava as letras e tentava ao máximo que aquilo não borratasse por causa do autocolante. No fundo é quase como fazer a técnica do batik, mas de outra maneira. A maior parte das vezes resultava, outras vezes ficavam uns borrões, mas não interessava nada na altura. Mas eu lembro-me perfeitamente que quando fiz as primeiras tatuagens não havia praticamente mulher nenhuma com tatuagens e aquilo era tipo um escândalo constantemente, as pessoas ficavam a se olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E tivesse essa vantagem, ou desvantagem, ou esse gozo de o fazer de corpo inteiro? Desde a maneira que te vestias, àquilo que ouvias, à tua atitude na rua e tudo isso era diferente. Não era só concretizares em papel, ou num texto, ou defenderes num texto, ou numa música e tudo isso, era vivê-lo na tua maneira de estar, de te vestir, da tua aparência, de viveres na rua, de fazeres da rua o campo dessa experimentação, dessa afirmação, digamos. Há punk das artes plásticas, há punk da literatura, há punk nos movimentos sociais. Acho que grande parte dos movimentos sociais, alguns que são muito anteriores ao punk, quer dizer, o anarquismo não foi inventado pelos punks de certeza absoluta, não é? Mas realmente, a partir de um momento inicial, de um anarquismo nihilista de que se falava, realmente foi um sítio onde várias pessoas puderam ser chamadas para, olhem, a ideia libertária interessa, vamos cá tentar fazer alguma coisa de bom pelo mundo, pronto. As linguagens todas que surgiram através da música das bandas punk também se difundiram em várias áreas. O Ribas, que falaste muito bem, seria um expoente grande do punk em Portugal, foi um ícone grande e que infelizmente morreu, mas que deixou ramificações. Ser punk até morrer. Olha, pelo menos o João Ribas, talvez, se aqui tivesse, talvez pudesse dizer que realmente o foi até morrer, pelo menos ele acreditou nisso. Morrer por isso, acho que ninguém morre por isso. Viver por isso, sim, o João viveu por isso, o João Ribas viveu para ser punk até morrer. Eu falo nisso porque está quase a fazer, faz neste momento um ano que o João faleceu. E portanto portanto vai ficar marcado e gravado na minha mente, porque o João faz parte da minha carreira, da minha vida e muito lhe devo estar aqui também. O que se pode acontecer? Eu não estou feliz por ver. É difícil mas é tudo diferente. Nem se sabe o que podias ver. Como digo, a coisa da comunidade. Nem nada que a gente quer. Não podemos ver. Como podemos entender o que podemos saber. Se não deitasses tudo a perder. Em meados dos anos 80 nascem outras bandas como Censurados, Pesticida, etc. Algumas das bandas depois tornaram-se... Os Vómito também. Algumas bandas como os Peste e os Censurados atingiram já dimensões quase mainstream, não os consideraria isso. Considerar que é um movimento naquela coisa, quer dizer, quando penso num movimento, penso num movimento mais ou menos organizado que procura ativamente mudar um sistema ou sistema. Acho que numa dada altura há uma ilusão de que o punk é isso, mas é tão disperso até em atitudes individuais e em ideologias de diferentes grupos que acho que não se pode encarar como tal.
As pessoas dentro do punk gostam muito de falar em movimento, não acredito como movimento, porque no fundo as bandas em Portugal, como eram as bandas de Inglaterra, e tu vês as pessoas a falarem nisso nos documentários, por exemplo, das bandas punk de 77, e as bandas não eram amigas de umas das outras, elas tinham inveja, as bandas não gostavam uma das outras, não havia um movimento. De algum modo também os jornalistas ajudaram a criar que as bandas tinham uma relação, e temos uma série de bandas que são completamente diferentes, e aqui em Portugal é a mesma coisa. As bandas ajudaram só ao início, havia mais essa sensação que havia alguma coisa, porque também não havia onde tocar, e se não houvesse essa união. Quando fomos influenciados por uma banda que era o Stray Dolls e quisemos fazer alguma coisa parecida com os Stray Dolls, é que cresceu a nossa popularidade e conseguimos um contrato com a EMI. Pronto, logo também aí fomos considerados traidores por alguma coisa, mas também não, é umas coisas que não se percebe porque é que umas bandas são traidoras e outras não são traidoras. Qualquer transmontano é um gajo já por si revoltado. Por isso mesmo, numa banda que eu tinha, a música Atrás dos Montes é um caos. Falava um bocado disso, da evolução, nunca chegava lá. E também era um bocadinho nisso que nos batíamos. Politicamente, batíamos pela falta de estruturas que havia atrás dos montes. Agora está um bocadinho melhor, mas na altura era uma das coisas que a gente se debatia muito. Ou toda a gente fazia fanzines, não. Fizemos um fanzine, fizemos um concerto. E ao longo dos tempos fomos fazendo merdas. O género apoiávamos os partidos mais pequenos da esquerda, quando com os anos ficamos politicamente mais ativos. Apoiávamos os partidos de esquerda, o PP, o UDP, o Partido Comunista lá também ajudávamos um bocadinho, nas alturas de eleições éramos muito ativos ali a fazer também grafites, mas acima de tudo ajudávamos os partidos de esquerda, pequeninos, era mais ou menos fazíamos. Desatinávamos também já um bocadinho com a cena da caça. A cena da caça era para transmontanos, é como mostra uma tourada no Ribatejo, mas nós chegamos a fazer coisas do género para provocar mesmo os próprios caçadores que vinham daqui do Porto, gajos cheios de pasta, que levavam os cães. Chegámos lá ao meio da noite, arrancámos os cadeados aos carrinhos dos cães, abrimos aquilo, furámos os pneus, os gajos ali a seguir, caça, não havia. É difícil falar dos Renegados do Weekend porque acabam por ser mais como. Não consigo separar a banda do. São meus amigos. Acho que são a melhor banda de punk do Porto. Há uma série de referências mais anteriores, mas se formos a ser realistas, em termos de punk puro e duro, são a maior referência. Eu tinha lido num dos vossos trabalhos uma referência a bandas anteriores e essa conclusão de que os Renegados e o Frágil principalmente eram citados com mais vezes do que bandas anteriores que houveram cá. Eu acho que é por isso mesmo, por terem um papel ativo, contínuo, durante muito tempo. A primeira vaga, que era os Aqui do Rock e pouco mais, praticamente não existiu. A primeira vaga foi um aninho ou dois e muito superficial. A segunda vaga foi Mata Ratos, com o Judas, Cristo Total, etc. Foi realmente o pontapé de saída, quando começou mesmo a sério. E nós, pronto, nesse contexto já poderemos dizer que somos a terceira vaga. A vaga do início dos anos 90, que era uma vaga, em termos de ideologia, era mesmo o típico anarco-punk inglês, mas musicalmente variava. Enquanto nos anos 80 era tudo muito esporádico, era o pessoal do bairro,
Foi também muito marcado por problemas de droga, acabou também por falecer muita gente, o pessoal que tomou alguns caminhos errados, e acho que nos anos 90 trouxe uma maior consciência. O pessoal dos anos 90 já tinha um bocado, viu o que é que aconteceu nos anos 80, não é? Que era um bocado, o pessoal não tinha muita consciência, era mais de tocar e a cena pura e dura. O que não interessa trazer do passado é os maus exemplos, percebes? E havia muito mais abuso de drogas e muito mais uso e muito mais abuso. Bom, o nosso contributo eu acho que foi, e mais uma vez não foi xizado, foi um grupo pessoal que tinha várias bandas. A cena punk anterior à nossa, digamos assim, estava cheia de cavalo, basicamente, não se calhar os músicos, mas o ambiente, o pessoal todo, né? A cena estava muito dura. E nós queríamos um bocado imitar o que víamos lá fora, tipo as rodas em que toda a gente está a correr à volta, o mosh em cima do palco, 30 malucos em cima do palco, uns por cima dos outros, mais umas miúdas lá misturadas, e tipo, ter um bocado a ideia que a gente sabia que era possível, mas depois íamos comparar com a nossa cena, e eram tipo tudo à pancada, e depois eram os carecas, e eram os metaleiros, e era estes, e era aqueles, e as mulheres completamente excluídas, não é? Porque não era um ambiente que puxasse uma mulher, era raríssimo uma mulher ir para ali, porque várias pessoas já estavam tipo, sei lá, muitas vezes via com overdose à porta, ou sei lá. Sentia-se uma diferença no ar, porque o punk nos anos 80 ainda era muito tosco e muito básico em termos de movimento, de ideias. Havia poucas pessoas a fazerem coisas realmente interessantes, tanto bandas como fanzinhos, mas já haviam. Mas nos anos 90 houve um boom de informação. Para mim, no início, eu lembro das primeiras vezes que consegui. Eu não vivia cá no Porto, vivia em Viana, e que tive acesso a uma Maximum Rock and Roll, ou uma Profane Existence, ou uma fanzine antiga. Para mim aquilo era um tesouro, era uma coisa muito difícil de chegar a Viana. Eu lembro-me quando eu comecei assim, a ir a concertos, né, nós tínhamos o Blitz em papel, mas o Blitz não focava tudo aquilo que eu queria saber mais, não é? E onde é que eu arranjava? Nas letras das bandas, né? Nos artworks dos discos, mas depois eu queria saber mais, né? Uma pessoa quer saber mais sobre aquela banda, e essa banda não sai no Blitz, não é? Se essa banda não sai no Blitz, como é que tu vais fazer? Tens de procurar outras coisas que te falem sobre essas bandas. E então eu comecei a ir aos concertos, e quando ia aos concertos havia sempre alguém com fanzines à venda, olha, tá, uma entrevista ao All Out War, ou entrevista a Cristo Total, ou entrevista àquilo, ou entrevista ao outro. Depois o pessoal do X-At também fazia uma fanzine, o Romano fazia uma fanzine, depois havia o pessoal de Sacabém que fazia fanzines, havia o pessoal de Queluz que fazia fanzines, etc. As fanzines eram mega importantes porque, ou seja, não havia revistas nem havia nada especializado na altura como veículo de mensagem, não é? E tu ficavas a conhecer bandas ou ficavas a conhecer projetos através das fanzines. E foi através das fanzines que eu tive conhecimento de montes de bandas e de pessoal, e depois fazias aquela coisa de escrevias cartas mesmo para quem escrevia a fanzine. Cheguei a ir à Guarda e a Castelo Branco, ter com malta que não conhecia simplesmente porque eles tinham uma fanzine, eu tinha comprado num concerto, e a partir daí fazíamos uma troca, né, de conhecimentos uns com os outros. A fanzine em papel tinha um valor sentimental muito mais forte. Sabias que a pessoa que estava lá, mesmo como nós vínhamos a falar há pouco dos erros ortográficos, aquilo é uma parte da pessoa que está lá, né? Se a pessoa não sabe escrever muito bem, está lá mesmo, tipo, que a pessoa não sabe escrever muito bem. E isso é uma coisa que se perdeu muito nos últimos tempos. Eu considero as fanzines como um dos veículos mais pessoais, não é? Não tão industrializados, de passares uma mensagem da tua cena, seja o punk, o hardcore, o dar a conhecer bandas, o dar a conhecer assuntos que não ouvimos falar, mas que não temos conhecimento, opiniões de pessoas que não conhecemos, saber as opiniões delas, e isso para mim era a grande importância das fanzines, é isso mesmo. Eu, por exemplo, se não fosse o punk, se não fosse o hardcore, não era vegetariano há 20 anos, e se não fossem as letras de bandas hardcore, crust, punk, que me fizeram ir pesquisar, perguntar-me
que é que está por trás da indústria da carne, porquê nós ou não precisamos comer carne e que alternativas é que nós tínhamos. Tinha amigos que diziam que eu era straight edge, eu não sabia o que era isso. Eu não bebia, não fumava, não fazia a ideia de que era isso, mas já havia malta envolvida com o hardcore lá na altura, que depois deu nas bandas tipo da Weasel e afins, que me falavam que eu era straight edge. E eu, quando descobri o X-Atos, em 1995, à volta disso, percebi que havia uma data de gente a tocar música como eu gostava e a falar de coisas que me interessavam. Por exemplo, há o vegetarianismo e o veganismo, mas nós se formos à Primeira República Portuguesa vamos encontrar vários grupos, por exemplo, anarquistas em Lisboa, que eram também naturistas e que já estavam a conhecer e experimentar o vegetarianismo, a macrobiótica, etc. Todo esse debate da sustentabilidade do planeta não era uma coisa nova. Bom, o straight edge para mim foi sempre uma coisa muito pessoal, no sentido em que eu descobri que era straight edge, não me tornei. E acho que a maior parte das coisas se calhar deviam ser assim. Se bebes um copo de vinho de vez em quando porque acho piada, ou sabor, ou até não... Para mim isso não desconstrói o straight edge. Acho pior beber Coca-Cola quase por colecionismo, como muitos straight edge que eu conheço fazem. Acho pior para a saúde, portanto, em termos dos princípios do que é ser straight edge, acho que isso contraria mais do que beber um copo de vinho. Foi naquela altura também que começaram a vir algumas multinacionais para aqui, tipo a McDonald's e não sei o quê, havia mais manifestações. Não era exclusivo, havia as bandas de linda velha, que o pessoal não era vegetariano, nem tão pouco straight edge, mas não era por isso que nos deixávamos dar bem. No entanto, penso que a maioria do pessoal nessa altura na cena era ligado ao vegetarianismo e ao straight edge de alguma forma. Pessoal um bocadinho mais velho que eu, nascidos Maria 73, 74, 75, digamos que são os primeiros a trazer todas essas ideias, e, sei lá, a cena do vegetarianismo, do veganismo, da importância do movimento de ocupação, dos centros sociais, como espaços onde se podiam desenvolver imensas coisas, mais ligadas à música ou mesmo espaços de cooperação, não é? Mas obviamente Portugal tem uma realidade completamente diferente do que tem a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, onde é um movimento de ocupação, é uma coisa enorme, não é? E que tem um peso e uma capacidade de resistência face aos problemas que isso traz, não é? Com o sistema. E então aqui começam a surgir algumas tentativas de ocupação, coisas que duram pouco tempo, regra geral, ou que nem sequer durou mais do que uns dias até a polícia aparecer e meter o pessoal na rua, etc. Tinha havido a Ocupa de Cascais, que ainda durou algum tempo, apesar de ter funcionado sempre mais como uma casa de habitação, propriamente centro social, poucas atividades se lá fizeram, e depois umas mudanças de pessoal, não sei o quê, acabou por ser assim um bocado mais decadente, e pessoal toxicodependente e não sei o quê. Depois houve também outra casa que durou um tempinho em Unhos, mas também durou pouco tempo e pouca coisa aconteceu lá. E então, digamos que juntámos vários grupos que estavam a tentar isoladamente ocupar casas aqui na zona de Lisboa, e ocupou-se a Praça de Espanha em dezembro de 96. Sabíamos que a casa não era de um proprietário particular, que era da Câmara, que isso à partida poderia ser alguma vantagem, claro que isto é assim muito relativo, mas pronto, acabou por funcionar, não é? E durar 6 anos, e foi uma experiência muito interessante a vários níveis. Obviamente que não foi perfeita, mas por isso é que foi interessante. Mas na altura o Presidente da Câmara era o João Soares, que apareceu lá poucos dias depois de nós termos a casa ocupada, com os vereadores, com um paleio não sei do quê, vocês são anarquistas e tal, temos amigos da batalha, não sei o quê, e que de certa maneira acabou por nos deixar lá ficar, não é? Acho que percebeu que
nós realmente estávamos ali a fazer alguma coisa que ele é capaz de ter considerado minimamente interessante, que não era só uns gajos que iam para ali dar no cavalo ou apanhar bebedeiras ou assim uma coisa. E pronto, e foi por isso que durou 6 anos. Depois, assim que a Câmara mudou para o Santana Lopes, foi assim que acabou a Praça de Espanha. Foi um dia, meia dúzia de putos, pai, 3 ou 4 vieram ter comigo, fiquei em 92, opa, mas putos mesmo, eu já tinha que 26, 27 anos e assim uns putos 15 a 6 anos vieram ter comigo. Olha lá, tu queres tocar abaixo com a gente? Eu, não, o que é que vocês tocam? A gente toca assim um grind, hardcore, eu, não, vamos tentar. E a partir daí comecei a ensaiar com eles. Eles tinham um nome muito giro, chamavam-se Foragidos da Placenta, FTP. Eram 3 putos aqui de Coimbra, um era brasileiro mas estava cá a residir, e os Foragidos trouxeram uma coisa nova a Coimbra que não existia, que era o hardcore. Havia concertos no mítico bairro de Celas de Coimbra, que eram, na altura, eram concertos que começavam às 9, 10 da noite até à 1 da manhã, mas onde tinhas bandas estrangeiras que viajavam numa carrinha, bandas da América do Sul, pronto, bandas que até eram conhecidas dentro do meio punk, hardcore. E começamos a partilhar, funções e cada um começou, uns ficavam com a parte da comida, outros ficavam com as bandas que eram convidadas e acabamos por criar uma estrutura muito própria que durou quase 4 anos, em que basicamente 15 em 15 dias ou de semana a semana conseguíamos fazer concertos de 3, 4, 5 bandas que vinham do país todo, de hardcore, punk rock, e acabou-se por se gerar aqui um movimento muito grande e quase que fomos um exemplo, que é estranho porque nós estamos no meio do país, um exemplo para os punks que vinham de Lisboa e o pessoal do hardcore que vinha de Lisboa. E em Coimbra, nessa altura, havia uma grande explosão de punk, de pessoas que já vinham a fazer, já andavam a fazer coisas há muito mais anos, que eram descendentes dos anos 80 de Coimbra. E foram noites que conseguimos dar um salto no hardcore em Portugal nos anos 90. Eu creio que muitas bandas quiseram vir cá de propósito tocar e ficaram com excelentes recordações do hardcore dos anos 90 cá em Coimbra. Lá está, foi muita gente a puxar a mesma bandeira, né? Foram se calhar alguns milhares de putos novos, miúdos e miúdas a tentar fazer isso, porque também a gente também, quando tem um sentimento de pertença, também queremos melhorar um bocadinho a nossa casa, né? Acho que em relação ao Linda Velha o que aconteceu sobretudo foi que, aparecendo a primeira banda, depois apareceu a segunda e depois apareceu logo a terceira e depois havia outros que queriam imitar e criaram a quarta banda. E de repente a volta já existia Encarnascido em Algés. Uma cena que já abarcava Linda a Velha, Encarnascido, Algés, mas que toda a gente chamava Linda a Velha hardcore e foi um bocado por aí. O malta nem se identifica, não se autoproclamava punks, estás a ver? Mais parecemos autoproclamávamos índios, Linda a Velha, do que... Nós éramos monomutantes. Éramos monomutantes, era como se chamava a tribo, estás a ver? Monomutantes. Éramos moinantes. Isso não era nada, e era tudo. Para nós era tudo. Sermos monomutantes, o que era? Era aquilo que nós quiséssemos. Não tinha as fronteiras definidas, estás a ver? Isto foi um tempo em que existiam muitas tribos urbanas. Havia os rockabillys, os psychobillys, os skinheads, os sharps, os boneheads, havia os heavies, havia toda uma gama de metaleiros, toda uma paleta de metaleiros dos mais blacks aos mais brilhantes, não é? E o hardcore aqui em Portugal, bem, era ou tinhas o pessoal bem consciente, bem preocupado com os animais e a natureza, etc.
os straight edge, não é? E depois tinhas aquele hardcore, o hardcore da porrada do bairro, mesmo da onda New York hardcore, como o Sick Front, Sick of It All, que é a onda assim um bocado hooligan, estás a ver? Hardcore hooligan. Tinhas essas duas fações. Não havia ali grandes dúvidas. Um gajo tomava um partido e era logo fundamentalista e era logo a fundo. Parecia que tínhamos as respostas para tudo. Depois um gajo começou a perceber que havia cinzentos e não sei o quê, mas isso foi mais caro. Não é? No início era preto e branco. Pronto, exato. Apesar de todos os vários momentos diferentes que teve, porque nunca foi só uma cena ou uma formação assim. Se a gente pensar em termos de mensagem, vem de uma linha, vem de duas linhas basicamente. Vem da linha mais política do hardcore europeu, e estou a pensar em Nations on Fire, em, sei lá, por aí fora, nas bandas inglesas, Hypoloi, as bandas mais punk, mais ativas, Conflict, bem por aí fora. Vem desse lado, o lado mais político. Na Europa sempre foi assim, o hardcore e o punk sempre foram muito políticos. Por exemplo, eu lembro-me que nas festas tribais, nos primeiros concertos em Linda a Velha, que se chamavam festas tribais, o público tinha tendência, a dança folclórica era muito mais agressiva do que eu lembro-me do que noutros lugares. Eu lembro-me de ir a concertos de X-Ato, por exemplo, e ficar estupefacto a ver o pessoal a pedir licença para fazer mosh. Estás a ver? Claro que quem caísse no chão era apanhado, mas havia simultaneamente muita gente que dançava como se estivesse sozinho e quem se aproximasse arriscava-se a magoar-se violento. Não sei, na altura era a única possibilidade que nós tínhamos. Não existia a possibilidade de nós sermos convidados para tocar em lugar nenhum, ninguém nos ia convidar para tocar, tínhamos de ser nós a fazer os nossos concertos. Também durante muito tempo ninguém nos ia entrevistar, então éramos nós que nos entrevistávamos uns aos outros para saber as ideias de cada um e debater assuntos. Cinético, qualquer pessoa pode gravar e lançar o seu próprio disco. Tem os seus contatos com as fábricas, tem o pessoal que faz as capas, nem que seja em serigrafia. Eu acho que passa um bocado também por controlares tu o preço que vais pôr o teu CD, onde é que chega, a quem é que chega e aonde é que chega o teu CD, se calhar onde poderes também, a cena de Airway tem muita cena das trocas, ou seja, tens outras editoras ou distribuidoras do mesmo sítio, da mesma onda, de outro sítio, de outra parte do mundo, e podes trocar, tu distribuis cá as cópias deles e eles distribuem lá as cópias dos teus discos. Há muita gente atualmente, tens bandas como os For the Glory, os Devil in Me, que estão no movimento de punk hardcore há anos e anos e continuam a trabalhar, têm projetos, têm bandas, têm promotoras de concertos, fazem tours lá fora, lançam discos regularmente, são bandas que trabalham, sabes? Nenhuma de nós, acho que se perguntasse a qualquer uma delas, quase certeza dirá que não é punk. Eu também nunca me assumi como punk, não. Agora, se me perguntares, era o que eu te dizia há pouco, se me perguntares a atitude das Voodoo Dolls enquanto música enquanto num concerto, na postura no concerto, tudo era uma postura punk, eu acho que sim. Mas sei perfeitamente que havia imensas raparigas da minha altura que muitas delas não fizeram nada do que eu fiz naquela altura, pronto. E realmente foi um bocado, eu acho que eu e mais outras, não é? E mais outras raparigas, que abrimos muito
o caminho para que hoje em dia as coisas sejam completamente diferentes. E os concertos eram, se queres saber, às vezes eram bastante punk, bastante hardcore. E que eu dizia, acabavam muitas vezes em pancadaria, a termos que sair ou não nos queriam pagar, ou porque alguém não gostou de uma boca que alguma delas, ou que alguma de nós mandou, e porque não estavam habituados a que respondessem. Com alguns palavrões, se calhar pelo meio, e achavam isso, se calhar, não muito de uma senhora, não é? E era isso que era giro ver esta reação das pessoas, porque se calhar a vocalista era capaz, se um rapaz mandasse uma boca que não virou menos agradável, que não tinha que estar sempre a mandar só porque éramos raparigas, eu estava ali, tenho direito de mandar, mas se calhar tornava-se às vezes um bocado abusivo. E ela se calhar subia para a cadeira, era capaz de pegar numa garrafa e virar-se, e eles ficavam assim meio sem saber o que fazer, lá está, porque não era uma atitude muito habitual. Viram? Possa parecer que vocês pensaram, era tudo classe média baixa, ou não, era muito diversa. Se queres saber, na altura nem tinha muito essa percepção, porque não era algo que destrinça ou que fosse tentar saber, mas vendo agora de longe, bastante diverso, assim, desde classe alta a classe baixa, havia de tudo. Se calhar era isso que também era engraçado, e entramos todos ali. Bem, nos anos 90 a coisa não era fácil, porque uma pessoa de crista com o cabelo pintado, cabelo espetado, pronto, e pronto, viam-te na rua, bem, olha aquele maluco e não sei o quê, pronto, e chamávamos-nos de nomes e não sei o quê. Chamavam-nos de nomes, mas foi um momento muito bom porque criámos vários projetos onde eu estive, inclusive, incluído, não é? Como baterista, sim, foi, pronto. Ou seja, eu aprendi a tocar guitarra primeiro e depois comecei a tocar a bateria. Interessei-me mais pela bateria e como não havia bateristas na Guarda, convidaram, pronto. Comecei a tocar nos primeiros dos Rotten Skulls, depois foi os Conflito, Fora de Prazo, Lauso, por aí fora, pronto. A discriminação aqui na Guarda era muito forte, portanto, seria um pouco mais forte do que em Lisboa, pronto, em Lisboa não seria tanto, porque nós tínhamos cá bandas a tocar, nós quando fazíamos os concertos vinham bandas de Lisboa e isso, e pronto, sentíamos-nos muito à vontade com eles e tudo. Na altura houve o boom, em 94, como muitos da minha geração, nessa altura é que conheceram o punk rock. Hoje em dia é diferente, há muito pouca gente dessa altura e no decorrer dos anos, até para aí 2004, havia um grupo de pessoal que ia sempre aos concertos, estava sempre junto, e desse grupo, para aí se calhar que é 10%, atualmente ainda estão no movimento. Pouca gente sabe disto, mas para mim foi primordial para fazer uma banda. Foi uns anos antes, eu tinha para aí 15 anos ou uma coisa assim, ou 16, não me lembro bem, e vi os Teddy Boys ao vivo na Figueira da Foz, e aquilo foi uma coisa que para mim mudou a minha vida, e pensei, pá, eu tenho de ter uma banda, eu quero fazer uma coisa destas. Essencialmente é isso, Sarna aparece em 96 numa necessidade que nós tínhamos de nos continuar a expressar musicalmente, através da ideologia punk, mas com um som mais crossover, mais aquilo que a gente chamou de thrashcore, que era um som mais hardcore, mais pesado, mais com influências de metal também. Por isso é que Sarna aparece. A ideologia precisamente a mesma coisa, uma ideologia completamente punk e anárquica, e um som mais pesado, mais barulhento E rápido. E mais rápido, era muito mais rápido. Uma grande importância também noutras bandas que já existiam, principalmente a Alien Squad. Alien Squad, sim, foi a mais antiga. Foi a banda mais antiga, foi o que iniciou o movimento em Leiria. E o movimento na altura teve a ver com essa necessidade de contestação e de expressão pessoal, de irmos um bocado que é aquilo que é o movimento punk, de contra as injustiças sociais, tentarmos alertar as pessoas de alguma maneira, e da única maneira que sabíamos fazê-lo, que era através de barulho, da música. Juntarmos, fazer barulho, beber copos e
e passar bons momentos. Porque se tu vieres a Lisboa perguntar o que é ser punk aos gajos da altura dos pesticidas, dos cujudas e censurados, eles vão dizer que o ser punk é isso, não sei o quê, nananã, e a gente ia todos para o Gingão e fazíamos. Nós lá íamos todos para o Colonial, fazíamos a mesma coisa e era tipo discussões, o que é que vamos nos manifestar contra o quê, vamos a determinada cidade porque vai haver uma manifestação sobre isto ou sobre aquilo. Aquele gajo que tu vias um gajo com um casaco a dizer discharge e era ou Dead Kennedys ou fosse o que fosse, ou uma t-shirt de Ramones. Não é como hoje que toda a gente tem t-shirt de Ramones, tu sabes que eles foram à Zara ou à Pull&Bear. Não, naquela altura quando vias alguém com uma t-shirt de Ramones, tu sabias, independentemente de sítio do país que estivesses, ou da Europa ou o que fosse, era teu. Era ali era dos teus, era do coração, era. Posso ir ter conversa com ele. Tenho memórias brutais. No início dos 2000 foi uma cena brutal. Com os Deconstruction Tours, com o Advance World Tour, concertos no Paradise Garage que a Xuxa Jurassic organizava, bandas Good Riddance, Shelter, Legwagon, Bossing Souls. Brutal, foi uma época bem áurea do punk rock. Agora há pequenos concertos, de vez em quando há um maiorzinho, cá em Portugal, de vez em quando há um maiorzito, há uns festivais, há para aí 4 ou 5 promotoras. Tens festivais em todas as cidades, tens no Porto o Invictoi, tens nas Caldas tens o Festival do Edgar, da Dirty Crown Bookings, tens aqui o meu Infected Fest, tens o Emanuel DLX também a organizar cenas mais hardcore, que é mais tens bem pessoal a organizar cenas ainda, sabes? Agora é ver público, que é para voltar a ver aquele feeling e também dar pica para o pessoal que organiza, sabes? Castelo Branco é uma cidade demasiado pequena para haver uma personalidade que se destaque, no fundo é isso, aqui é um grupo de pessoas, é um grupo de amigos, eu acho que tudo isso junto, tudo isso combinado é que fez com que houvesse alguma coisa de jeito em Castelo Branco. Eu e uns amigos meus trouxemos cá a Mata Ratos em 2004 a primeira vez, é claro que isso nos influenciou, mas até à altura já havia muitas bandas cá e não foram só eles que nos influenciaram, os Parkinsons também. Os Parkinsons vieram cá e já havia um núcleo duro, já havia coisas a acontecer aqui que era fruto do nosso trabalho, ou fruto da nossa estupidez, no fundo é essa merda. Mas uma coisa que é importante dizer sobre o punk de Castelo Branco é que nunca precisámos de muitas influências de fora, essas foram só as primeiras. Do resto as influências eram só de cá, só tivemos influências de cá, banda após banda que era criada, isso era a influência das novas bandas. Havia bandas que se formaram aqui que nunca conheceram se calhar nunca conheceram bandas de fora, meu. Os Crime Loucura, os Apanhados no Clima, os Insónia, os Desordeiros, os Hepatite P, os Strig, os Gangbang Cowboys, os Brigada Etílica, os Jokers, os Mind Yard, os Reapers, os de Carlos, os Alzheimers, vai tu e os amigos do Aquém, do Além. Não passei por todas, mas passei por quase todas. Mas eu acho que todas as bandas, por muito ou pouco tempo que tivessem durado, todas desempenharam o seu papel nisto. Por exemplo, os Apanhados no Clima, que foram a primeira banda assumidamente punk de Castelo Branco, não deram mais do que 5 ou 6 concertos. Lembro de um caso que íamos organizar um concerto e o homem perguntamos ao não sei quem é que estava de cima disso. Então dá, e ele dá, sim senhor. Então como é que se chama? E depois, Luís Fidalgo. Ah pá, então não dá, então esquece. E isso continua um bocadinho, e é pena. E depois também vamos sempre aos mesmos cafés, 2 tascas, e já vi pessoas a passar, e não é de a tasca dos punks. E não é que as pessoas vão lá dentro e vamos fazer mal às pessoas. Mas eu acho que também não há nenhuma bíblia do punk, não é? Não há nenhum livro de mandamentos do punk, por isso... Pá, o punk é o que cada um quiser que seja, para ele próprio, desde que respeite as leis básicas. Primeira regra, não há regras. Há muito pessoal que se intitula punk e impõe regras, critica tudo o que os outros fazem. Eu acho que isso é completamente errado, acho que o punk é liberdade. E a liberdade não é só a tua, é a liberdade de todos.
Não podes criticar alguém porque faz uma cena, um tipo de música que tu não gostes, porque não deves fazer isso não é nada punk. Não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Punk é liberdade. Punk é liberdade, punk é seres tu próprio. E punk é pensares por ti próprio e não te deixares influenciar por nada. O significado de ser punk, a única coisa que mudou em relação a 1996 e em relação a hoje, 2015, a única coisa que mudou, pode-se dizer que é estética, que em 96 era uma coisa que a gente ligava muito à bota da tropa, ao cinto de balas, ou o moicano estava não sei o quê, ou o cabelo assim, ou assado, agora sou mais criança, tenho o cabelo mais comprido. A única coisa que mudou basicamente foi isso. Há uma banda de skate punk que é os GFA, os Jodie Foster's Army, e eles têm para mim uma das melhores definições do que é o punk, e que para mim continua de pé, que é: o punk é o oposto do que é cool. Então se o cool for estar toda a gente com cristas e todos artilhados com os blusões tipo Feira da Ladra, cheios de picos, se calhar o cool é o gajo que vai aparecer lá tipo de cabelo comprido e calças de boca de cima, como hoje os off, por exemplo, né? Depois em Portugal, o continuar tem a ver com as pessoas. Há pessoas que tiveram a sua vida só isto. É o caso do João Rivas e outros, mas é o caso dele. E a vida dele foi isto apenas. Foi isto. O que tem valor no punk é precisamente o anti-herói, tipo, porque no punk somos todos iguais, tanto o gajo que está no palco, como o gajo que edita, como o gajo que compra mas apoia, ninguém é mais que ninguém, é mesmo aquela cena de não haver ídolos, e porque isto é mesmo uma comunidade, somos todos, estamos todos ao mesmo nível. Epá, o pé no charco, o murro na janela, em que se estilhaça uma série de coisas e procura-se depois com os estilhaços tentar construir uma coisa nova, tentar construir alguma coisa, essencialmente. Já nunca pensei vir a ser músico e acabei por a minha vida a vir a dar em música, não é? E depois isso tudo me deixou umas raízes muito fortes do it yourself, o acreditar que fazendo coisas é que a vida tem sabor, e portanto isso foi ensinamentos que eu ganhei muito naquela altura, acreditar num sonho, acreditar que podia vir a ser uma grande banda em Portugal, e que aconteceu, isso tudo veio dali de um nascimento que o punk me deu, e de ter estado lá em 77 a ver bandas punks, ter acreditado que podia chegar a Portugal e poder construir uma carreira de músico, e essa parte é inevitável que veio do punk. É uma forma de estar na vida, mas que hoje em dia, com a idade que eu tenho e com a experiência de vida que eu tenho, não é uma coisa que se adequa a ter que ser vivida 100% durante o dia inteiro. De certeza que já ouviste pessoal a dizer: eu já fui punk, eu já tive a minha fase punk. Para mim não foi uma fase, para muita gente que eu conheço também não, mas para a maioria do pessoal que eu conheci quando entrei para este movimento foi uma fase, e daí estar muito diferente mesmo. Eu continuo a sentir o mesmo que sentia há 20 anos, por isso para mim é igual o que eu sinto, mas sei que o que me rodeia, o pessoal que me rodeia já não é o mesmo, e tem sido difícil reciclar esse pessoal, sabes? Eu acho que voltei a pensar muito mais ainda hoje em dia, da mesma forma que já pensava, do que há alguns anos para trás, porque devido em termos políticos basicamente a tudo isto que se passa hoje em dia, que só me faz acreditar que realmente nós tínhamos razão na forma como olhávamos para as coisas. O hardcore é um subgénero muito forte, que mesmo cá em Portugal, falando da nossa realidade, o hardcore é um subgénero que eu admiro, pessoalmente admiro a forma como o pessoal se movimenta e se mexe e realmente trabalha. E tu vês nos concertos de hardcore tem sempre muito mais gente do que nos concertos de punk rock, por exemplo. Agora, claro que eu tenho mais tendência a dizer, claro que o punk não morreu, se eu estou vivo é porque o punk está vivo, é simples como isso. E a minha banda está no ativo, a partir daí, agora se um gajo quiser aprofundar um bocadinho mais,
Não, mas não, é claro. Eu hoje em dia, estás a ver, já quando tinha os meus 15, 16 aninhos, já andava de t-shirt, Punks Not Dead e o caralho. Hoje em dia acho que já não é necessário. Acho que o pessoal tem bastante a noção que nós estamos cá. Acho eu. Até já veio fazer entrevistas e tudo. Achas que antigamente nos tínhamos de fazer entrevistas? Não. Então, olha. Living on a dream, I can live no more. Time was failing, that's right. Time was bothered, something gotta give. Feeling tonight that my brain's on fire. I'm touching tonight, I'm an artificial wire. I think there's nothing nothing for me. I'm so good alone, got nowhere to be. Feeling like in a moment of present. Calling your knees just to lick on my ladder. Time was baby, that's where I live. Time was man, it's something gotta give. Feeling tonight that my brain's on fire. The touch me tonight, I'm an irritation wire.